tentando dar continuidade às nossas aulas, agora nesse formato EAD, né? Então, à distância. Eu queria discutir com vocês a continuidade da cromatografia sobre os parâmetros cromatográficos. Então, quando a gente faz o desenvolvimento de um método cromatográfico, seja por HPLC, CG ou outras técnicas, é essencial que existam algumas medidas para verificar se o método desenvolvido atende à proposta. Então, existem parâmetros aos quais o método deve atender dentro de certos limites. Aqui nesse slide eu tenho os principais parâmetros. Eu estou aqui com a nossa apostila, né, aquela enviada no portal. E então, na página 21, vocês têm aqui os principais parâmetros cromatográficos que são usados para avaliar um método. É o tempo de retenção, que verifica a saída do pico, o tempo morto, que significa um tempo mínimo que um composto, mesmo sem retenção nenhuma pela coluna, vai ter de deslocamento, o fator de retenção, calculado através dessa equação matemática, a assimetria do pico, que mede o quanto o pico é simétrico ou não, o fator de cauda, que é chamado de Tailing Factor em inglês, tem a sigla T, o alfa, que é o fator de seletividade, que vai então fazer uma razão entre os tempos de retenções de dois picos adjacentes para saber se o meu método consegue diferenciar, então ser seletivo para dois picos diferentes. Então, aqui a gente divide os tempos, né, mas subtrai o tempo morto, porque seria aquele tempo que o sistema em si já vai fazer com que os compostos demorem um pouco para sair, né? A eficiência, que é um dos parâmetros mais importantes em relação à metodologia, a resolução entre os picos, e a altura de prato equivalente, que é uma outra forma de medir a eficiência, só que agora levando em consideração também o L, que é o comprimento da coluna, e o alargamento de banda. Então, esses são os principais parâmetros cromatográficos que devem estar dentro de certos limites. No método, em geral, são estabelecidos valores que atendem certos limites para saber se o método está bom ou não. Então, aqui seria como devemos calcular os itens básicos que depois vão dar base, né, vão permitir que a gente calcule os demais parâmetros. Então, aqui, um cromatograma, ou exemplificando um cromatograma, nós teríamos um pico inicial pequeno, uma distorção de linha de base, algo assim, que em geral marca o tempo morto, que também é conhecido como V0, que em inglês também tem o nome de void volume. E aí, passado um período aqui de linha de base e tempo, vão aparecendo os demais compostos que vão saindo daquela coluna cromatográfica, sendo que cada composto, então, vai ser representado por um pico e cada pico vai ter o seu tempo de retenção. O tempo de retenção ele é medido aqui no topo do pico, então aqui eu estou ilustrando dois compostos, então dois picos cromatográficos, eu tenho o TR1 e o TR2. Esse pico cromatográfico ele vai ser desenhado como se fosse um triângulo. Então, a gente traça aqui, uma tangente na subida, uma tangente na descida do pico. Onde elas se cruzam é onde a gente identifica esse tempo de retenção, que vai ser lido no eixo X, porque o eixo do cromatograma, o eixo X do cromatograma é tempo, né, em minutos ou em segundos. E essa largura aqui desse triângulo que é formado é a largura de base do pico. Então, aqui eu teria a largura do pico cromatográfico. A mesma coisa é feita, então, para todos os outros picos, e com esses valores
Com esses parâmetros básicos, a gente calcula os demais. Então, tempo de retenção, largura do pico 1, tempo de retenção 2, largura do pico 2. E os cálculos, então, né? Então, o fator de retenção seria o tempo de retenção dividido pelo volume zero, que é o volume morto, menos 1. O fator de cauda, que seria a largura do pico, dividido por 2 vezes o F. O F é metade do pico. Então, eu pego aqui, divido o pico em 2 e pego metade, então, dessa largura, que vai ser chamado de F. É claro, se eu estou dividindo a largura por 2 vezes o F, e se o F fosse simétrico, tanto aqui na parte da frente do pico, quanto na parte posterior, esse valor daria 1. Então, é uma medida que permite avaliar se esse pico tem ou não cauda, tá? Aqui o cálculo da resolução, que vai ser medido, então, como 2 vezes a diferença entre os tempos de retenções de 2 picos adjacentes, dividido pela soma das larguras destes mesmos picos. E a resolução vai dar uma ideia para a gente se esse método está conseguindo ou não separar bem separado 2 picos que estão vizinhos. Os valores ideais de resolução são acima de 2, porque menor que isso, os picos ainda vão ter uma interface entre eles e, portanto, não vão apresentar uma boa separação ainda. Aqui eu tenho o cálculo do N, que representa a eficiência do método, e o N vai ser calculado como 16 vezes a razão entre o tempo de retenção e a largura do pico elevado ao quadrado. Então, esses são os principais fatores. Como que se apresenta um cromatograma ideal? Então, o cromatograma ideal tem picos finos, estreitos, e se eles são estreitos, eles também são altos. Se eles forem baixos e largos, não vai ser possível visualizar uma separação entre eles, porque eles são muito largos. Para que eu comece a ver uma separação entre picos largos, eu necessito de tempos muito mais distantes para sair um e depois sair o outro, que é o que está sendo mostrado aqui. Mas eu não quero ter que esperar muito tempo para fazer a minha análise. Então, o ideal que é que eles tenham tempo próximo, sim, mas que eles sejam finos para que eles estejam bem separados. Isso significa uma boa resolução. Então, a resolução ela mede justamente essa capacidade de separar 2 compostos adjacentes e ter picos, então, satisfatoriamente separados e bonitos, tá bom? Como que a gente aumenta a resolução? Ou a gente aumenta a resolução distanciando os picos, então os tempos de retenções devem ser mais distantes, ou as larguras dos picos têm que ser menores. Bom, como a gente não quer ter que demorar muito tempo, aumentar o tempo acaba não sendo uma boa opção, ficamos apenas querendo, é claro, diminuir as larguras. Então, a gente quer picos cada vez mais estreitos. Isso vai ser obtido com colunas melhores, com colunas mais eficientes, com colunas com tamanhos de partículas menores, para realmente ter resoluções adequadas. Aqui, só para ilustrar valores, né? Então, se a resolução entre 2 picos A e B, naquele cálculo matemático, fornecer um valor de 0,75, isso ainda vai significar que os picos estão pouco separados, não há separação completa. Se a resolução for da ordem de 1, então a gente começa a chegar próximo à linha de base e apenas com os valores maiores que 1,5
a gente tem 2 picos isolados, mas ainda muito próximos. Então, por isso que eu falei que nas metodologias, em geral, se exige valores de resolução maiores que 2, ok? A assimetria do pico, então, vai acontecer e, em geral, a gente pode ter, então, uma cauda frontal, como está sendo mostrado aqui. Então, ao invés do pico ser simétrico, bonito, perfeito, como um triângulo na subida e na descida, ele tem uma cauda, ou ele acaba tendo uma cauda mesmo, então, ou na frente ou atrás. E isso vai acontecer por conta de um desequilíbrio de retenções do meu soluto em relação à fase móvel e à fase estacionária. A cauda também é indesejável, porque eu vou precisar de mais tempo para conseguir separar 2 picos, né? E além disso, vai dificultar a quantificação, que depende da área desses picos. E aí vai aumentar o erro de quantificação, de integração, de obtenção de área, tá? O que afeta a eficiência? A eficiência vai ser afetada pelo comprimento da coluna. Colunas maiores vão ter eficiências melhores. O diâmetro da coluna, diâmetros menores resultam em melhores eficiências. A vida útil da coluna, então se a coluna está mais nova, ela é mais eficiente, conforme ela vai sendo desgastada pelo número de injeções, ela vai perdendo eficiência. A temperatura de eluição também afeta a vazão de fase móvel, o volume de amostra. Quanto mais amostras introduzimos, mais prejudicamos a coluna. Então, o ideal é trabalhar com volumes de injeção muito baixos, muito reduzidos. A técnica de injeção, que tem que ser a mais rápida possível. Algumas características químicas da molécula em relação à própria coluna também podem atrapalhar e resultar em picos assimétricos e alguns outros fatores aí que vão diminuir a eficiência. Bom, então a aula era desse pedacinho, né? A gente vai parar por aqui e eu vou mostrar para vocês basicamente a resolução de um exercício que está lá no portal já, na prova de vocês, mas eu vou fazer um exercício da lista que é similar para que vocês possam então resolver os exercícios que estão disponibilizados lá no portal. Então, aqui é o exercício 3 da lista de exercício, pede justamente para que se calcule alguns parâmetros cromatográficos. E eu tenho aqui, né, um cromatograma com 8 compostos, em 15 minutos de separação. E aí eu tenho que fazer aqui a minha separação. Continuando aqui no exercício, o exercício 3 pede justamente para que se calcule os parâmetros cromatográficos aqui de resolução entre os picos. Então, nós temos aqui um cromatograma com 8 picos, que estão saindo em 15 segundos, a escala aqui, né, no eixo X é de 15 segundos. E com essas informações, deve-se calcular a resolução. Como que vai ser feito isso? Então, eu preciso aqui, primeiro a pergunta, né? Vamos responder a pergunta A. Existe resolução adequada? Então, pelo que a gente viu lá na apostila, então, pelos parâmetros que são mostrados aqui, deixa eu voltar, eu coloquei uns indicativos numéricos, né? Então, nessas situações aqui, ainda não temos resoluções adequadas. E se eu comparo, então, com o que está sendo apresentado aqui, eu vejo que entre os picos, principalmente 3 e 4, 5 e 6, realmente não há resolução adequada, né? Deve estar por volta de 0,75, 1, alguma coisa assim. Então, não está adequado.
Aí o item B fala, o que você faria para aumentar a separação? Então, eu já vi que a resolução, voltando aqui, portanto, né? A resolução, ela é função do tempo de retenção e da largura dos picos. Ou eu aumento a distância entre os dois picos, aumentando a diferença entre os tempos de retenções dos picos adjacentes. Aqui, 1 e 2 representam qualquer picos vizinhos, né? Então, pode ser o 3 e o 4 naquele cromatograma, pode ser o 5 e o 6 e assim por diante. Então, ou eu aumento a diferença entre os tempos de retenções, ou eu diminuo a largura dos picos para que na somatória aqui do denominador eu tenha um valor reduzido e aí então a resolução seja maior, tá? Então, essa seria a questão 2 aqui. Como eu aumentaria a separação? Então, ou eu aumento a diferença de tempo de retenções entre os compostos que estão aqui, ou eu diminuo as larguras, tornando esses picos mais eficientes. Como que eu aumento a eficiência dessas colunas? Trabalho com menores volumes de injeção, posso aumentar um pouco a temperatura, às vezes eu consigo aumentar a eficiência através de algumas substituições na metodologia, né? Então, é o que está sendo colocado aqui nesse slide que a gente parou a aula, que é sobre eficiência aqui, ó. Então, diminuo o diâmetro da coluna, aumento o comprimento da coluna, aumento a temperatura, diminuo a vazão, diminuo o volume de fase móvel, tá certo? E aí, no item C, está sendo pedido para calcular a resolução entre os picos 5 e 6. Como que a gente calcula a resolução entre os picos 5 e 6? Então, voltando novamente aqui na apostila, o primeiro slide aqui do cromatograma, que é esse aqui, ele mostra que a gente precisa, para obter o tempo de retenção, traçar duas tangentes, e onde elas se cruzam vai ser o tempo de retenção. Então, 1 e 2. No caso lá do exercício, vai ser o 5 e o 6 que está sendo solicitado. E aí, a gente obtém a base, na base desse triângulo que vai ser formado aqui, para depois, com esses valores, né, aplicar aqui nesse cálculo. 2 vezes a diferença dos tempos dividido pela soma das larguras. Então, é isso que deve ser feito aqui também. Aí, se solicita para calcular a resolução entre os picos 7 e 8. Então, vai ser feita a mesma coisa. Então, aqui o 7, aqui o 8. Traço como se fosse um triângulo, aonde ele cruzar, pego a largura. Essa medida de largura, como que ela vai ser feita na prática? Então, ela tem que estar em minutos. O tempo de retenção, que é o tempo que eu vou pegar aqui no topo do pico, também tem que estar em minutos. Quer dizer, nesse caso aqui em segundos, porque essa unidade aqui do eixo X é segundos. Então, como que eu vou obter esses valores? Cruzou, peguei aqui o topo do pico, desci, vou ler nessa escala. Pego a minha régua e meço quanto que equivale. De 5 a 10 segundos equivale a tantos milímetros. Então, se eu estou aqui do zero até esse ponto que eu medi aqui do topo do pico, se eu estou, vamos supor aqui, ó, por volta de 12 segundos, eu vejo lá quanto que equivale certinho na régua, porque aqui a escala não está tão perfeita, né? Senão eu poderia ler direto. E vejo quantos milímetros da minha régua eu tenho aqui nessa base do pico que eu medi, né? Essa largura aqui do pico. E também faço
equivalente aqui aos segundos da escala para ver quanto que isso equivale. Faço a mesma coisa para o 8 e vou ter então a resolução possível aqui entre o 7 e o 8. Essa resolução visualmente ela está muito melhor, então ela está maior que 2. Essa resolução aqui entre 5 e 6 está menor que 2, né? Pelos números que tem lá na apostila que a gente já falou. E aí está pedindo para discutir os valores entre o C e o D, e é justamente isso que deve ser colocado. Que entre o 5 e o 6 ainda tem uma resolução ruim, e entre o 7 e o 8 a gente tem já uma resolução ideal ou significativamente positiva, né, boa, maior que 2 e que garante uma boa separação. Não vou falar para vocês os valores aqui perfeitinhos que dão, né, mas eu já digo para vocês, entre o 5 e o 6, que é a pergunta C, a resolução vai dar menor que 2, e entre o 7 e o 8, a resolução vai dar maior que 2. Aguardo a resposta de vocês, então vocês vão fazer esse exercício e vão tirar dúvidas que a gente vai discutir, então, até a próxima aula, os valores que deveriam ser encontrados aqui. Tem outros exercícios sobre isso e tem o exercício, então, da avaliação online para ser feito, que também tem um pedacinho para cálculos de parâmetros cromatográficos, que foi essa aula de hoje. Fiquem em casa, se cuidem, mas não deixem de estudar. Aguardo vocês na próxima aula e façam os exercícios. Abraços!